Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Que prazer, que alegria, mais uma vez, poder estar nessa casa de oração, juntamente com essa família, com toda a igreja, para podermos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 5. Já podemos sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus falando conosco, nos avivando. Versículo 18, leremos até o versículo 21. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu confesso que eu fiz até um esboço ali, está ali o esboço na cadeira, com uma palavra no meu coração, e o Espírito Santo me direcionou para que eu ministrasse esta palavra. Eu nunca preguei nesse texto da Bíblia, mas já faz alguns dias que essa palavra está ardendo no meu coração. Já faz alguns dias que essa palavra está perseguindo a minha mente. E eu falei, meu Deus do céu, o que o Senhor quer falar conosco por meio desta palavra? E eu fiquei pensando, irmãos, e não tenho dúvida que Deus Ele vai falar conosco de uma forma ímpar, de uma forma pessoal, de uma forma especial nesta noite, pela sua palavra em nome de Jesus. Amado, você conhece bem a história. Você sabe que Deus havia criado e formado o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus ele forma também a mulher da costela do homem e coloca ela ao lado do homem para que fosse auxiliadora, adjuntora e assim por diante. E a Bíblia diz que Deus chama Adão e Eva e diz: desfrute de tudo isso daqui que eu preparei para vocês. Desfrute desse jardim, dessa delícia que eu preparei para vocês. Mas vos digo que da árvore do conhecimento do bem e do mal, não desfrute disso, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão certamente. Mas, como você conhece bem a história, a Bíblia diz que o casal desobedece a Deus e se utiliza daquilo que Deus havia proibido, que eles não comessem. E a Bíblia diz que por conta da desobediência daquele casal, a Bíblia diz que agora a humanidade passa a ser pecadora. Agora o germe do pecado passa agora para todo aquele que nasce sobre a terra,
ele nasce debaixo do poder e do domínio do pecado. E a Bíblia diz que não houve nenhum homem. Você olha para a história bíblica e você vê Deus levantando profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas ninguém era suficiente para tentar resgatar o homem ao novo relacionamento com Deus. Não digo apenas quando você olha para Moisés, um homem de Deus, você olha para Abraão, um homem de Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, mas a redenção completa, genuína, plena, ninguém era possível conquistar para nós. Moisés não podia, você sabe disso, Abraão não podia, nenhum homem podia resgatar o homem do domínio do pecado para um relacionamento pleno e perfeito com Deus. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, quando você lê Romanos no capítulo 3, versículo 23, nos diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, irmãos, sobre a terra. Não há diferença, presta atenção nisso, não há diferença entre nós que estamos aqui e o transexual. Não há diferença para nós que estamos aqui e para alguém que está mergulhado na cachaça, na bebida. Não há diferença entre mim e você e entre o homem que está agora vivendo uma vida totalmente promíscua, totalmente depravada. Diante dos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Diante dos olhos de Deus, todos nós merecemos a punição e o juízo de Deus. Quem de nós pode bater no peito e dizer: eu mereço a salvação, eu mereço entrar no céu? Meus amados, nós somos, desculpa a expressão, nós somos germes diante da santidade de Deus. Nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus. Meus irmãos, Deus é tão santo que para olhar para nós, Ele vê a cruz de Cristo em nós. Deus é tão santo, irmãos, que Ele não suporta nenhum trisco de pecado. Meus irmãos, não há diferença entre nós e o macumbeiro. Não há diferença entre nós e o feiticeiro. A Bíblia diz que, quando você lê João capítulo 8, quando leva uma mulher pega em adultério, diz para Jesus: Jesus, o que o Senhor diz? A lei manda apedrejar esta mulher, mas o que o Senhor diz? Queriam pegar e experimentar Jesus. Ele disse assim: olha, quem não tem pecado, não é pecados, é pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Quando você vai para 1 João capítulo 1, versículo 8, diz: quem não tem pecado é mentiroso. Aí no versículo 9 ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados que praticamos diariamente, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, eu me impressiono com o amor de Cristo por nós. E é este amor que nós devemos, meus irmãos, falar para as pessoas. Volte aqui, por gentileza, para o texto. Não feche a sua Bíblia, no versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, nada provém de nós, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, presta atenção nisso. Nada provém de nós. Um dia, pastores, uma pessoa chegou até a mim e me disse: eu mereço ir para o céu. Eu disse: por que você merece ir para o céu? Ele disse: porque eu sou um bom pai,
eu sou um bom marido, eu pago os meus impostos, sabe, eu não fico devendo nada para ninguém, sabe, eu nunca traí minha esposa. Eu disse, me desculpa, amado, mas na verdade não é por conta disso que te faz merecedor do céu. É sua obrigação ser um bom cidadão, ser um bom marido, ser um bom pai, pagar as suas contas. Isso é sua obrigação. Mas isso não te dá o direito de você entrar no céu. Toda religião, irmãos, busca uma divindade ou algum tipo de sacrifício em busca da vida eterna. Mas o cristianismo tira o homem totalmente de cena e diz, se não for por meio de Cristo, você não consegue entrar no céu. Se não for por meio de Jesus, você não é capaz, não é o seu jejum, não é a sua oração, não é a sua vinda diariamente na igreja que te leva para o céu, amados. Nós temos que entender isso conforme esse texto diz, Deus, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de alguém. Não é por meio de cultos, não é por meio de jejuns, não é por meio de oração, é por meio de Cristo que nós nos achegamos à pessoa de Deus. É impossível, amado, você se aproximar de Deus sem a cruz de Cristo. É impossível você manter, irmãos, um relacionamento com Deus sem a graça de Jesus Cristo. É impossível quando você fechar os olhos aqui na terra, abrir no céu, se não for por meio de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Sabia que Deus, Ele nos deu a responsabilidade de sermos despenseiros do Evangelho? Quero que você tenha paciência, porque essa mensagem é mais em cunho de estudo, irmãos, mas Jesus, Deus, nos deu a responsabilidade de sermos despenseiros do Evangelho. Sabe o que é despenseiro do Evangelho? Tem o mesmo significado de mordomo. Sabe o que é um mordomo, irmãos? É administrar aquilo que não é seu. É cuidar daquilo que não lhe pertence. Existe um dono e esse dono diz assim, olha, eu te coloquei como responsável daquilo que é meu, então faça conforme eu mandar. Isso é mordomia. Por isso aqui, abrindo um parênteses, sabe, alguém fala assim, pastor, eu não dizimo porque, na verdade, o dízimo está no Antigo Testamento. Eu disse, olha, se você for ver, nada é seu. Diz, por quê? Eu trabalhei. Você, sim, você trabalhou, mas nada é seu. 100% é de Deus. Você é simplesmente mordomo. Você está devolvendo aquilo que não é seu. Por exemplo, eu roubo o carro do pastor Luiz Pio. Clono o carro dele. Daqui a pouco ele diz, pastor, eu perdi meu carro, roubaram meu carro. Eu disse, pastor, eu estou com um carro igualzinho o seu. Quero vender mais barato ainda para o senhor. Ele vai e compra esse carro. Eu me apropriei daquilo que não é meu e tive um dinheiro daquilo que não é meu. O senhor está comprando aquilo que é do senhor. Então, irmãos, nada é meu. Então, como mordomo e como dispenseiro do evangelho, o mordomo nos chama, o Senhor nos chama e diz, ei, você é dispenseiro do evangelho. Está vendo a minha igreja? Está vendo essas pessoas? Está vendo o povo, a humanidade? Entregue, fale, ministre, abençoe o meu povo por meio de mim. Irmãos, eu não posso inventar uma pregação. Eu sou mordomo, eu sou dispenseiro do evangelho. E como dispenseiro, eu tenho que entregar aquilo que o Senhor mandou eu entregar. E nesta noite eu vim entregar aqui, irmão, para mim, para você, aquilo que o Senhor mandou eu entregar. Nada é meu. Amém? Sabia que nós, como reconciliado com Deus por meio de Cristo, nós passamos a ser testemunhas do evangelho? Sabe o que é testemunha, irmãos? É no sentido jurídico. Sabia o que pesa no julgamento, no fórum?
São as testemunhas? Para absolvição ou condenação? Alguém diz, chama as testemunhas. E alguém diz, pois não sou eu. Você viu esse cara, essa pessoa cometeu isso? Eu vi, eu sou testemunha disso. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo. Então nós temos que testemunhar o que Cristo fez por nós. Nós temos que testemunhar, irmãos, o que Cristo fez por nós. Eu fui esses dias na rua pregar o evangelho, quarta retrasada na rua. Eu fui entregar um panfleto para um moço, para um morador de rua. Ele olhou para mim e disse, vai para lá, eu não gosto disso, eu não creio em Deus. Eu ainda insisti em conversar com ele. E ele não sabia que ele estava separado de Deus. Ele não sabe disso. E eu disse para ele assim, Jesus ama a sua vida. Ele falou assim, eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. A Bíblia é balela, isso tudo é furada. Eu disse, me permita falar uma única coisa para o senhor. Ele disse, pois não. Eu disse, o senhor crendo ou não, um dia o senhor estará diante do juízo de Deus. Um dia Deus trará à tona, quando o senhor estiver diante do trono de Deus, que o senhor teve a oportunidade de conhecer o evangelho, de se aproximar de Deus por meio de Cristo, e o senhor não quis, então o senhor vai para o inferno. Passar bem. Bom dia para o senhor. É impossível, amados, termos um relacionamento com Deus se não for por meio da pessoa de Cristo. Por isso, amados, eu só vou conseguir ter intimidade com Deus se eu tiver intimidade com Cristo. Eu só vou conseguir entender o amor de Deus por uma pessoa tão difícil que nem ela mesma se aguenta, irmãos. Conhece alguém assim? Que a pessoa é terrível na igreja. A pessoa é uma pessoa tão pecadora, tão desgraçada, irmãos, que você não suporta ela. Mas você só vai conseguir entender o amor de Deus por ela quando você estiver em Cristo. Você terá mais paciência com essa pessoa. Você terá mais compaixão por esta pessoa. Só por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Agora, irmãos, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olhe para você nesta noite e pense, Deus me incumbiu a responsabilidade de levar essa mensagem de reconciliação para outras pessoas. Não é reconciliação aqui, irmãos, não é reconciliação de você tá bravo com o irmão e se reconciliar com ele. Não é essa reconciliação que o texto está nos dizendo, não é essa. É a reconciliação entre o homem e Deus, que não vem por meio de você, só por meio de Cristo. Amém? Veja aí o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo. É de Deus, hein? Obrigado. Deus abençoe. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amado, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo ou compreendendo, porque esse texto é tão profundo que só por meio do Espírito Santo você vai conseguir entender plenamente esse texto. Mesmo que eu tente explicar como ser humano, eu não vou conseguir atingir o seu intelecto, a sua mente, o seu coração. Só por meio do Espírito Santo que nos diz, ei, Deus, Ele é o agente, o autor da reconciliação, e Cristo, Ele é o meio para essa reconciliação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes, para você chegar a alguém, você tem que passar por outra pessoa. Dificilmente você vai direto àquela pessoa. Às vezes, você tem que passar por alguém para chegar a outra pessoa. Deus diz para nós,
era impossível você se achegar a mim por seus méritos. Por isso, amados, que você vai para Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz que pela graça sois, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não é o meu esforço, não é o meu mérito, irmãos, eu não consigo me salvar. Amém? Olha, eu estou muito no meio batista e no meio presbiteriano. Então, olha, eu não vou aqui entrar em meio de eleição e predestinação. Não vou entrar aqui em meio, irmãos, de calvinismo e arminianismo. Não é isso. Mas a sua salvação não depende de você. Amém? Vou explicar isso, irmãos. Eu sei que você tem que crer em Jesus. Mas até eu crer nele, parte dele mesmo. Mesmo que você esteja no leito de hospital, a Bíblia diz isso, irmãos. Eu lutei sobre isso. Irmãos, já estava um calvinista e um arminiano discutindo sobre predestinação. Estavam os dois no avião, pastora Renata. O avião caiu. Acordou os dois no céu. E um olhou para o outro e falou assim, te falei? Falou o quê? Está nós dois aqui no céu. Predestinação. Perde salvação. Irmãos, a Bíblia diz que só por meio de Cristo você consegue se achegar a Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, serás salvo. Eu sei que tua boca tu confessa, com o teu coração tu crê, mas até o confessar, até o crer, parte de Cristo no teu coração. Você não consegue falar assim, ei, eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui hoje servindo a Deus, sabe por quê? Porque eu paguei um preço em oração e jejum. Não, amados, é tudo por meio de Cristo. Ah, pastor, eu tenho muita intimidade com Deus, sabe por quê? Porque eu paguei um preço no monte de oração. Não, é tudo por meio de Cristo. Sem Cristo não tem como você ter uma vida com Deus. Não tem como, é por isso, irmãos, que eu tenho que pregar para os budistas, para os traficantes, para os muçulmanos. Meus irmãos, só por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2? Versículo 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida por meio de Cristo. Você estava morto. Todo ser humano, ele pode morar numa cobertura. Ele está morto, ele está afastado, ele está separado de Deus. E é por isso que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, para que nós vá e temos de reconciliar esse homem por meio do Evangelho, a pessoa de Deus, que só vem por meio de Cristo. Quando eu comecei a entender isso, irmãos, eu disse, meu Deus, mesmo eu pregando, mesmo eu indo para o campo missionário, Senhor, disse Osiel, nada depende de você, tudo depende de mim. As pessoas só vão se firmar aqui na igreja a cada dia, irmãos, não é por nossos méritos ou por nossos trabalhos evangelísticos, não, irmãos, é só por meio de Cristo. Pregue Cristo para as pessoas e elas estarão firmes com Deus. Pregue Cristo, irmãos. Aleluia. E diz o texto, parte B, não imputando aos homens as suas transgressões. Um exemplo é a pastora Raquel chegar até a mim, sabendo que eu feri ela, machuquei ela. Ela vai dar um soco no meu rosto e o Baal, né, se coloca na minha frente e toma a tapa por mim. Imagine, irmãos, eu ser merecedor de um tiro e alguém se colocar no meu lugar.
É você, Deus olhar para você e falar assim: ei, vou te condenar para o inferno, eu vou te lançar lá no lago de fogo e enxofre. E alguém diz: não Deus, não Deus, eu pago o preço por esta humanidade. Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Ei, Ele não imputou, meus irmãos. Era para nós estarmos no inferno agora, era para nós estarmos separados de Deus, mas Jesus não imputou os seus pecados, irmãos. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia! E é isso que eu tenho que dizer para o homem pecador: ei, nada depende de você, tudo depende de Deus. Aleluia! Meus irmãos, eu sinto a autoridade de Cristo para vos dizer isso nesta noite. Deus não imputou os seus pecados. Sabe por quê? Não é porque você é bonitinho, cheiroso, não. É porque alguém se colocou no seu lugar, e esse alguém chama-se Cristo. Ele ia imputar os nossos pecados, Ele ia nos massacrar. Deus ia imputar o seu juízo em nós. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Aleluia! Aleluia! Era para você e eu sermos condenados e destruídos. Por isso, amado, que eu vou entender agora, sabe por quê? Eu vou entender quando Ele está lá na cruz. E aí há muitas correntes teológicas, há muitas vertentes que dizem: olha, o que aconteceu porque o Pai não olhou para Ele. Meus irmãos, todo o pecado da humanidade estava ali expresso na cruz, irmãos. Cristo estava levando todo o pecado do transexual, do travesti, do homicida, da prostituta. Tudo estava sobre Ele na cruz. A cruz é o ápice, irmãos, da nossa salvação. Entenda nesta noite, não é pelos seus méritos que você está aqui, é por conta do sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia, aleluia, irmãos. Por isso que eu glorifico a Cristo, digo: Deus, muito obrigado, Jesus. Não era para eu estar aqui, não era para você estar aqui nesta noite, mas por meio de Cristo estamos aqui, irmãos, glorificando a Ele, e um dia estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Diga isto para as pessoas, anuncie para as pessoas: ei, é só por meio de Cristo, pregue Cristo. Pare de filosofias. Pare com isso, fale de Cristo para as pessoas. Deixe de pregar 5 pontos e pregue a Cristo como Senhor da mensagem. Há muitos anos atrás, irmãos, um dia o pastor Leonel estava pregando aqui num domingo à noite, quando era o culto à noite. Ele pregou Cristo de forma tão centralizada que eu disse: pastor, um dia eu quero pregar como o Senhor e quero pregar só Cristo como centralidade do Evangelho. É só por meio da cruz de Cristo. Por gentileza, abra a sua Bíblia, por gentileza. Abre em Efésios rapidinho. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 3, olha o que diz o texto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ei, olha aqui por gentileza. Você estava longe de Deus, mas por meio do sangue de Cristo, nós que estávamos longe, fomos reconciliados. Você entende isso, amado, nesta noite? Você estava longe de Deus, havia um abismo, uma separação, e Cristo é a ponte que nos liga novamente a Deus.
Aleluias! Aleluias! O versículo 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Meus amados irmãos, só por meio de Cristo, Cristo é a suficiência da salvação do homem. Aleluia! Rapidinho, por favor, Colossenses, por gentileza. Está vindo aqui um monte de texto na minha mente, irmãos. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, expôs publicamente ao desprezo, triunfando neles na cruz. Mesmo esse texto é muito profundo. Havia uma dívida impagável. Você não podia pagar essa dívida. Eu não podia pagar essa dívida, era um preço altíssimo. Mas ele, por meio de Cristo, irmãos, ele disse: eu vou pagar essa dívida com o meu precioso sangue. E a cédula que era contrária a nós, ele disse: sabe o que eu vou fazer com essa cédula? Eu vou rasgar. Toda a dívida foi paga, agora tem acesso a Deus, agora tem acesso à salvação, agora desfrute da vida eterna. Vocês estavam separados, o pecado entrou por um homem, mas pelo segundo homem, diz a Bíblia em Romanos, entrou a salvação por meio de Cristo, o segundo Adão, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Aleluia, eu encerro aqui, irmãos. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O embaixador de um país, ele tem uma admiração muito grande, irmãos. Alguém que é embaixador, ele vai representar a sua nação. Olha, mesmo, irmãos, sendo pecadores, germes, ser humano tão caído, tão depravado, ele disse: ei, eu vos chamei para ser embaixadores do meu reino. Que privilégio, irmãos. Que honra extraordinária, irmãos. Sermos embaixadores de Deus, representar, irmãos, o céu. Por isso que quando você vai para o evangelismo na rua, você está indo como um embaixador do reino. Quando você vai para o campo missionário, você vai como um embaixador do reino. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Jesus não teve nada com o pecado, irmãos. Mas ele se fez. Jesus não desfrutou de uma vida de pecado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas ele tomou. Isso é a razão do texto. Ele toma os nossos pecados, se faz pecado por nós, para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Cai por terra aqui nesta noite, irmãos, toda a dívida que nós tínhamos, tudo aquilo, irmãos, que estava destinado para nós, para sermos condenados. Cristo falou assim: eu tomo os pecados da humanidade, Deus. E ele se fez justiça a nós. Por isso que Romanos 5:8 nos diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco, entregando Jesus Cristo para morrer por nós,
sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 nos diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos pecados, mas do pecado do mundo inteiro. Só por meio de Cristo Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho. Anuncie isso para as pessoas. Diga para as pessoas que não é o seu carro que vai levar ela para o céu, que não é a sua vida, sabe, totalmente regrada. É só por meio da cruz. Que Deus nos abençoe nesta noite. Coloca a mão sobre o seu coração e peça nesta noite ao Espírito Santo que a gente saia daqui nesta noite pensando: Deus, eu não podia fazer nada, eu não tinha capacidade, Deus, para estar aqui nesta noite, eu não tinha. Mas por meio do Teu Filho hoje nós temos esse direito. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós devemos anunciar isso para a humanidade, que o homem está separado de Deus, mas a única forma de reconciliar esse homem com Deus é só por meio da cruz de Cristo. Nos ajuda a entender, Senhor, esta grandeza. Nos ajuda a compreender, ó Deus, esta profundidade, essa largura, essa altura, esse comprimento, ó Deus, do Teu amor para conosco. Encha a nossa alma, Espírito Santo, da alegria de servir a Cristo. Quando nós entendermos isto a cada dia, ó Deus, nós não vamos focar nas coisas da terra, mas iremos focar nas coisas do céu. Obrigado porque toda a dívida foi cancelada. Toda a dívida foi cancelada por meio do sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser um despenseiro do Evangelho, de ser uma testemunha do Evangelho. Obrigado. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Obrigado.